Cris, vamos seguir com entrevistas? Vamos sim, Cláudio. A gente estava falando agora há pouquinho aqui sobre o recadastramento das famílias no CadÚnico, né? Que são as pessoas que estão buscando aí continuar recebendo o benefício do governo, e teve um aumento muito grande, né, por pessoas buscando esse benefício, justamente porque teve um empobrecimento da população por causa da pandemia, por causa da perda de emprego, empresas que fecharam, enfim, todos os prejuízos, os problemas que a pandemia trouxe. E a pandemia também trouxe um outro problema, que são os problemas de saúde mental, o que os especialistas estão chamando de uma quarta onda da pandemia, que são essas doenças, né? A gente tem, então, aí dados da população brasileira passando por uma situação preocupante, né? Por conta de índices de depressão, de pessoas que se tornaram pessoas com ansiedade, né? Então, segundo o DataSUS, o número de óbitos por autolesão dobrou de 7 para 14 mil em 20 anos. E com a pandemia, os estudos trouxeram, então, a evidência, a necessidade de tratamentos e a busca de ajuda, né, para tratar desses assuntos. Para a gente conversar sobre isso, está aqui conosco o médico psiquiatra e também professor da UBRA, doutor Ricardo Nogueira. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, doutor. Uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, lamentando sempre, né, que eu venho falar desses assuntos desagradáveis, né? Quando é o do churrasco, não me convido. Né? Então, eu espero que lá pelo final de novembro eu volte aqui para ser convidado para um churrasco para comemorar mais um prêmio Press desses que comandam essa bancada. Que bacana. Diga-se de passagem que tem um sujeito aqui, que está aqui à minha esquerda, que ganhou o ano passado, mas não convidou para o churrasco. Não, então vamos reparar essa comemoração antes do próximo ali. Quem sabe esse ano o segundo, né, o segundo prêmio. Mas eu vou te convidar, doutor, então, para um churrasco para comemoração do prêmio Press do ano passado. Não, é que me marcou muito lá no prêmio Press, que até eu fiquei comovido assim, com a tua emoção. Eu fiquei. E ficou mesmo, e eu entendi por quê. Que aquela homenagem era uma homenagem do filho para o pai. É verdade, é verdade. E foi muito bonito. Estava o meu pai bonito lá, que estava junto ali, eu queria dar aquilo para ele. Né? Eu dediquei o prêmio para ele mesmo. O teu pai é um decano lá do Jornal do Comércio. Né? E aí o pai estava assistindo ali, ganhar na frente dele, assim. Foi um prêmio. Foi um outro prêmio. Foi outro prêmio. Ele levantou na hora ali, fiquei bastante emocionado. E acho que todos nós, né? Todo mundo acho que sentiu ali a emoção ali, né? Ali ficamos todos juntos. Que legal, que legal. Agradeço a todos vocês aí pela presença, e esse ano vamos de novo e vamos fazer aquele churrasco então, doutor. Olha, eu vou cobrar, hein? Estou aqui de testemunha. Que coisa bem boa, que coisa bem boa. Que, aliás, os encontros, né, essas pequenas conquistas do dia a dia ajudam a gente, né, a manter a saúde mental, né? Família, amigos, relações, isso é muito importante. Na pandemia a gente teve um pouco privado disso, e aí o pessoal teve gente que não soube muito bem lidar com isso também, né, doutor? É verdade. Sabe que eu estava, lamentavelmente, tive que internar uma pessoa agora antes de chegar aqui, que ela adoeceu com a pandemia. Ela se fechou dentro de casa, né, e se isolou de todo mundo, e aí a pandemia terminou e ela ainda ficou com aquele medo. E aí começou a desenvolver sinais e sintomas, e que hoje, é assim, nós tivemos a pandemia do coronavírus e agora nós estamos tendo uma pandemia de saúde mental. Então, o Brasil hoje é o país que tem mais ansiedade em todo o mundo. Pois é, né, doutor? É o medicamento mais vendido em todas as farmácias do Brasil, é um ansiolítico. E depois desse ansiolítico são os antidepressivos. E a depressão também aumentou muito, né? A depressão ela aumentou, por exemplo, entre crianças. Nós não tínhamos registro. Nós já falamos sobre isso. Já falamos, né? E o pior que piora. Eu não conhecia depressão, inclusive até indícios de suicídio, até de crianças. Isso, né? E o pior que a situação ela vai piorando, né? Só para você ter uma ideia, no centro de Porto Alegre, nas escolas de ensino fundamental, 8,5% das crianças falam em matar-se.
Na zona norte de Porto Alegre, entre os adolescentes, os jovens, 36% tem desesperança. E essa mesma pesquisa, ela foi feita em São Paulo agora, e lá deu 45%, ou seja, houve um aumento. E eu falava esses dias com o Mauro Esparta, que é o nosso secretário da Saúde, e disse: olha, Mauro, nós temos que ter um desafio, um legado, que é tirar Porto Alegre do lugar que ela ocupa nessa área do suicídio, de crianças, que junto com Curitiba eram as duas capitais com a maior incidência de suicídio entre crianças e adolescentes. O prefeito lá de Curitiba, o Rafael Greca, ele chamou para ele essa responsabilidade, chamou para o gabinete dele, e espero que ele tenha revertido. Então, eu espero que o Mauro Esparta e o Melo, que são muito preocupados com essa questão, a gente possa fazer um projeto de prevenção ao suicídio para diminuir esse número. Pois é, doutor. De suicídio. O que tem levado, né? Será que é só a pandemia ou a pandemia agravou algum outro tipo de... A pandemia agravou, né? Catalisou, né? Aumentou. Sim. Né? Então, em termos gerais, né? Isso é comprovado. Então, nós estamos tendo hoje uma pandemia de saúde mental, com a ansiedade, que hoje está quase que generalizada, e a depressão, que triplicou entre as crianças e adolescentes, e aumentou, a depressão aumentou no Brasil inteiro de 9,5% para 13,5%, ou seja, aumentou 4 pontos. Mas no Rio Grande do Sul, lamentavelmente, aqui aumentou para 17,9%. Pois é, né? E o que é pior, entre os suicídios, a situação daqui se agravou mais ainda, né? Aumentou de 1.200 por ano para 1.400. É que aí também acompanhou o Brasil, né? Porque o Brasil aumentou para 14 mil, e o Rio Grande do Sul sempre fica ali 10%. Mas tem alguns dados nessa pesquisa que a gente tem que fatiar ela para entender. Na Brigada Militar, em média, nos últimos 6 anos, nós tínhamos uma média de 23 suicídios para cada 100 mil. E na população em geral era 12, no Rio Grande do Sul. No Brasil era 4, e foi aumentando. Então, vê bem, nós triplicávamos o número do país e da população em geral. E na Brigada Militar a gente mantinha o dobro, que era 26. Sim. E o ano passado aumentou para 30. Então, é um outro sinal de alerta. Pois é, né? Esse índice da Brigada Militar é muito alto. Muito alto. Só para você ter uma ideia, as polícias militares têm uma alta incidência de suicídio no mundo inteiro. Na França, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Porém, aqui no Brasil, nós temos o dobro do número de suicídios da Polícia Militar de São Paulo e o triplo do número de suicídios da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E também temos uma alta incidência de suicídio proporcional na Polícia Federal, né? E o que será que acontece? A gente tem no interior do estado também índices muito altos disso. E ao mesmo tempo é um assunto, nós tínhamos no jornalismo, né, Cris, uma questão de não falar para não incentivar. Mas por outro lado, né, doutora, a desinformação, muitas vezes a pessoa está sofrendo silenciosa, é um tabu falar sobre suicídio. Não, e a gente tem que mostrar que aquele problema não é só daquela pessoa. É um problema que hoje se tornou um problema de saúde coletiva. Pois é. Porque atinge muita gente. Agora, o problema é que o que importa, assim, o suicídio, na verdade, é a porta da saída. A consequência vem das doenças que levam a isso, a ansiedade, a depressão. E associado à depressão, que é responsável por 30% dos suicídios, 60% são associados com alcoolismo e drogadição. E o alcoolismo no Brasil aumentou 60%. Inclusive durante a pandemia. Não, na pandemia foi pior. Pior ainda, então, né? vou te dar um exemplo. Só ficava em casa. Eu sou responsável por 2 CAPs, da Restinga e do Morro Santana, o Caminhos do Sol e o Girassol. Durante a pandemia, o pessoal não saía para a rua, não podia sair, aquele lockdown, eles ficavam em casa.
nós ficávamos lá no CAPS esperando, eles não vinham, bem, se eles não vêm, nós vamos a eles. Então a gente criou um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial itinerante, através das visitas domiciliares. Aí nós batíamos lá na porta e o pessoal, pode entrar, doutor, que prazer, o senhor aqui e tal. Eu digo, vocês não vão, a gente vem. Eles diziam assim, pelo amor de Deus, doutor, pelo amor de Deus, manda abrir os bares. Mas como? Aí tu vai beber? Mas no bar a gente bebe até a hora que fecha. Aqui em casa não fecha. Não para de beber. E aí ficavam bebendo cada vez mais e sem parar. Porque e paradoxalmente, tu que estava falando do cadastro, eles tinham o auxílio emergencial. E lamentavelmente usavam aquilo. Claro. Bebiam todo o recurso. Bebiam todo dia. E isso aumentou. E aí gerou o quê? Agressões domiciliares, feminicídios, separações, gravidezes indesejadas, estupro. Então, tudo aquilo que, diga-se de passagem, que já havia, né? Já acontecia. Mas potencializou. Então, hoje nós estamos vivendo essa pandemia de saúde mental. Prova tal que eu sou também diretor técnico da Copimed, e aumentou muito as consultas e as internações em saúde mental, mas aumentou assim, de uma situação que até os planos de saúde estavam querendo represar, e agora a Anvisa mandou liberar as internações e principalmente consultas na área da psicologia. E, doutor, o senhor falava agora do aumento dos casos de suicídio e principalmente também os índices dentro da Brigada Militar. A gente teve 2 casos recentes aqui no estado, o sujeito matou a família toda, né? Teve aquele caso que era da brigada, né? Matou a família. Teve um outro que era um empresário, logo em seguida um empresário, logo em seguida um sujeito da polícia. Então, por isso que a gente tem que estar aqui para quebrar aquele decreto do Cordeiro de Farias, que em 1937 era o governador do estado do Rio Grande do Sul, era o interventor nomeado por Getúlio Vargas, que disseram aqui para ele quando ele chegou, olha, nós temos um problema sério aqui, que são os suicídios, já naquela época. Aí ele reuniu comissões e um monte de coisa lá e não resolveram nada. E aí ele fez um decreto que era proibido falar sobre suicídio. Por isso que não se falava. Tá aí, ó. Aí ficou um tabu. Não é tabu, é um decreto do governador. Não é para falar. Me parece, não tenho certeza absoluta, que o Sartori parece que tinha anulado esse decreto. Mas mesmo assim, aí a gente tentou sensibilizar a mídia, né? Para tu resolver um problema, para te resolver um problema, tu tem que conhecer o problema. E dizer que tem ajuda. Conversar sobre, né? Então não adianta, olha, nós temos um problema. Mas o que eu faço? O que é o problema? Então o que nós estamos fazendo? As pessoas nos procuram, nós temos um localizador, através do Centro de Promoção à Vida, CPV, que é rn@prevencal-suicídio. Então tu me liga, ou manda uma mensagem. Nós já localizamos onde é que tu está. Estou na Restinga. Então tu vai na rua onde fica o CAPS, dá o número, o telefone. E os nossos CAPS, de atenção psicossocial, eles funcionam 24 horas por dia. E a pessoa pode, inclusive, ficar lá. Pode ficar em permanência. Então, o nosso lema é o seguinte, não fique só e não deixe ninguém sozinho. Então, se você tiver sinais e sintomas que a pessoa está com uma tristeza persistente por muito tempo, que está passando por uma situação de litígio, de separação. Perdeu emprego, né, que ocorreu, isso aumentou muito nessa época. Procure ajuda. A pessoa entra em desespero daí. Então nós temos centro de atenção psicossociais em todos os bairros de Porto Alegre, do lado da pessoa. E quando é um caso mais grave, tem as emergências psiquiátricas. E tudo pelo Sistema Único de Saúde. Zona Sul, postão da Cruzeiro. Zona Norte, postão do IAPI. 24 horas por dia. E temos gente, temos equipe. Pessoal então é treinado. só
prendeu o grito que a gente não é por falta de, atendimento, nós vamos perder uma medicação gratuita. Olha aí, ó. É importante. A gente teve uma época que também a questão manicomial também, que era outro tabu. O louquinho vai para São Pedro, né? Se falava, até tinha as coisas pejorativas e tal, se tratava, né? Os manicômios também eram locais também que não se falava. Aquilo era um outro momento, isso era 20, 30 anos atrás. Com a pandemia do crack... depois, isso aí faltou leito, né? Então, as uma crianças... droga barata e letal, né? E pior que a gente tinha uma ideia, não, isso aí vai ser que nem o LSD... Isso, vai passar. Vai passar. E o crack está aí cada vez mais, né? Maior. Formando comunidades de craqueiros, né? Coisa triste. Aumentou a população de rua, né? Que coisa terrível. E gente de classes sociais que antes não... Foi a crise, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos 220 mil empresas que faliram, que fecharam. Agora nós estamos tentando nos reerguer. Segundo as notícias de hoje, parece que foram reerguidas 62 mil. Né? Mas ainda tem um gap aí, né? Sim, gente. Um terço das empresas do Rio Grande do Sul foram fechadas e desnecessariamente. Esse lockdown nosso foi uma coisa terrível, né? E as pessoas ficaram sofrendo. E a gente tem uma cidade aqui, gaúcha, que chama a atenção, que é a cidade de Venâncio Aires, né? Que só nesses 6 primeiros meses de 2022 registraram 9 óbitos e 38 tentativas de suicídio, 9 suicídios no caso, e 38 tentativas. É um número bastante alto, né, para uma cidade de 72 mil. Mas lamento te informar que esses números são maiores. Aumentaram muito mais do que isso. O grande problema de Venâncio Aires é que é um município muito grande e a maioria da população, grande parte dela, está na região rural. Então, eles têm dificuldade de chegar até a sede do município. O percentual da incidência de suicídios e a prevalência de tentativa de suicídios, ele é igual. Só que o pessoal que mora na cidade é atendido imediatamente, porque tem emergência, tem hospital. E na zona rural tem locais que ficam a 50 quilômetros. Não é que eles sejam 50 quilômetros em linha reta, é por causa das estradas vicinais. Para chegar na cidade, aí tenta lá, não tem socorro e morre. Né? Então a gente tem que ter, mas não é só Venâncio Aires, né? Das 20 cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes, o Rio Grande do Sul, lamentavelmente, chegou a ter 13, depois baixou para 12, 10, mas a maioria dos municípios com maior incidência de suicídio é entre nós. E tem um outro fenômeno também que nós estamos vendo aqui agora, também aqui em Porto Alegre, que são o suicídio entre os indígenas. É verdade. Então nós estamos tratando disso lá no CAPS da Restinga, que tem aquelas tribos que moram ali, né? E fundamentalmente a maior causa, e entre os indígenas também, é o alcoolismo. O alcoolismo e as drogas, né? Que é 60%. E doutor, antes da gente encerrar, gostaria também de falar sobre o seu livro, que o senhor fala a respeito desse problema do suicídio, né? Que é com o título que está fazendo a virada, né? Pela vida. Então, pela vida. Vamos mostrar a nossa luta é pela vida. Né? Então, nós estamos lutando. Hoje, uma familiar dessa paciente que eu internei agora antes de chegar aqui, ela me dizia assim, está me dando uma dor, ter que internar a minha irmã aqui agora, né? E eu disse para ela, mas quando a gente salva uma vida, a gente salva o universo. É verdade. Né? É verdade. E isso é que a gente fala nesse livro Pela Vida, né? Nós estamos há 46 anos nessa luta, na luta pela vida. Por isso que o Centro de Promoção à Vida está aí para nos ajudar. Sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena quando a alma não é pequena. Né? É o Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa. Muito obrigada por
Eu que agradeço estar aqui com vocês, eu me sinto muito feliz e posso até dizer que estar entre amigos é uma dádiva, né? E como dizia o Mário Quintana, ontem que foi o dia do amigo, a amizade é um amor que nunca morre. É verdade. Muito bem. Obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho, viu? A gente somos parceiros aqui, tá bom? Eu agradeço o espaço. Tá bom, obrigado. Agora, 5 horas, 4 minutos, vou fazer um intervalinho, mas tem mais Portal Mais entrevista na volta aí, tá bom? A gente já tá de volta no instante só.